pessoal, nós estamos aqui no meu podcast Luma Pode, você também pode. E esse podcast é exclusivo para contar histórias de pessoas que passaram por maiores desafios na vida e estão impactando o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. E a gente quer muito que vocês conheçam um pouquinho hoje da história dessa pessoa especial, que olha, quando eu o conheci, eu fiquei encantada de saber que ele conseguiu abrir um espaço onde não existia e promoveu um trabalho que, assim, incrível. Hoje eu estou aqui com o Carlos Alexandre, secretário de Favelas de Ferraz de Vasconcelos, e eu quero agradecer demais, Carlos, você estar com a gente, você poder vir aqui contar a sua história. A gente já se conhece, já conhece o trabalho, mas, assim, obrigado por tirar esse tempo para estar aqui. Oi, Luma, obrigado tá? Todos em casa, um prazer estar aqui, né? Estar com você, uma pessoa que eu admiro muito, né? Nós tivemos um primeiro encontro pessoal, né, no evento da Gerando Falcões, e acho que foi um encontro de almas, assim, de pessoas do bem que buscam, né, que tem o mesmo intuito. Então, estou muito lisonjeado de estar aqui hoje, poder contar um pouquinho da minha história. Eu acho que o podcast é isso mesmo, né? Nós podemos, todos nós podemos, a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente pode sim fazer essa mudança nas nossas vidas e promover, sobretudo, a mudança na vida das pessoas, que é para isso que a gente está aqui, né? Para isso que a gente vive o nosso propósito. É isso. Eu acho que as pessoas, elas, no geral, assim, eu recebo muitas mensagens, Carlos, tipo assim, o seu trabalho é incrível, o que você faz, e eu acho que você recebe também esse tipo de mensagem, mas o que eu queria deixar aqui é qual é a sua história. Sabe? Porque você teve uma trilha, uma jornada antes de ser o secretário de favelas, né? Aliás, esse cargo nem existia, e mais pra frente eu quero que você conte um pouco sobre isso. Mas eu queria saber, assim, quem é o Carlos? O que é que o Carlos faz? Como que você chegou a esse nível hoje de responsabilidade social, né? Você tem uma responsabilidade incrível diante de uma cidade grande, Ferraz já tá muito populosa, né? E como é que foi? Quais foram as suas experiências anteriores a essa? Me fala um pouquinho de você, das suas experiências. Luma, você sabe que nós estávamos falando um pouquinho antes aqui, né? Falamos de outras vezes que nós conversamos, que é importante você viver aquilo que você trabalha, né? Sim. Quando você vive, a sua visão é totalmente outra. E eu sou filho de pais nordestinos, né? Meus pais vieram do Pernambuco e foram comprar. Meu pai trabalhou muito e quando foi comprar mandou dinheiro pro meu tio, falou: compra uma casa, né? Trabalhou bastante. Aí meu tio comprou na favela da Vila Industrial. Onde é a favela da Vila Industrial? A favela da Vila Industrial fica na divisa com Santo André, próximo a Santo André. Legal. Né? E comprou uma casa na favela e essa casa não tinha banheiro, essa casa era um cômodo, chão de terra batido, água caindo dentro. Típico de favela. Tipo de favela, os ratos passando. E eu tenho até uma lembrança da favela, eu brincando com os caramujos da favela ali. Né? Eu não tinha brinquedo, eu brincava com os caramujos. E assim, a casa lotada, cheia de gente. Aí meus tios vieram, né? E nordestino é assim, a gente é acolhedor. Eu falo sem problema nenhum, porque eu sou família filho nordestino. grande. A gente gosta de família grande, a gente é acolhedor, a gente gosta disso. E aí foi acolhendo um monte de gente, meus tios lá na casa, né? Depois meu pai melhorou um pouquinho, comprou um barraco que tinha banheiro, um lugar um pouco melhor na favela da Vila Prudente. Ainda na favela? Ainda na favela da Prudente. Fiquei lá até os 6 anos de idade. E aí eu vim para um apartamento da Coab, meu pai conseguiu na época se inscrever no empreendimento da Coab, e nessa inscrição saiu na Coab Juscelino, né, em Guaianazes, né, extremo leste também. E aí morei lá até os 20 anos, casei, e nesse meio tempo morei em área de ocupação irregular, meu pai vendeu o apartamento, não conhecia, comprou uma casa numa área de ocupação irregular também, depois eu morei de aluguel, depois eu consegui comprar o meu primeiro apartamento, consegui com muito trabalho, né? E aos 20 anos eu prestei concurso, entrei na Prefeitura de São Paulo e aí fui trabalhar em Cidade Tiradentes, que é minha casa, amo Cidade Tiradentes, né? Uma experiência incrível você trabalhar no extremo leste, um local que é um bairro dormitório, 40 mil unidades habitacionais, o maior complexo habitacional da América Latina. Então, Cidade Tiradentes, eu costumo dizer que foi minha escola. Você tinha morado em Guaianazes, você morou em Santo André, na favela, aí você foi pra Cidade Tiradentes, também tem uma favela muito grande lá, um público muito grande de favela. Então, você tem uma expertise em favela desde a sua, não só a sua gestão, né? Mas desde a sua história, né? A sua vida. Entender as dores, porque você passou por ela, né? Exatamente, né? Eu lembro de muita coisa, mesmo saindo novo da favela. Depois eu fui morar na periferia, Guaianazes, e eu lembro de a criminalidade, a questão, muitos amigos meus que morreram, não estão mais aqui, né? E eu quis trilhar um caminho diferente. E a minha mãe analfabeta, só que a minha mãe era a primeira que sempre chegava, né, nas reuniões. Uau. Ela é a primeira, ela se dedicou a gente ao extremo e ela demorava
10 minutos para não assinar, para desenhar o nome dela, que ela não sabia assinar nem o nome dela. Então ela desenhava o nome dela. E ela era a primeira. E as professoras sempre colocavam ela como uma inspiração. Falavam, olha, existem mães aqui que têm muito mais estudo que a senhora, tem mais tempo, mas a senhora não deixa de faltar, deixa de vir em nenhuma reunião. Né? Isso foi importante para você? Importantíssimo. A presença dela na reunião? Importantíssimo, porque a presença dos pais, né, a gente olha aqui nas favelas que a gente frequenta, eu falo isso com muita tranquilidade, que você é pé na favela, é que nem eu, é pé, alma, coração, exato. Corpo. E o que mais a gente vê são famílias desestruturadas, né? E não é por conta da ausência de ser uma mãe solo ou não, mas é por conta, né, do que a sociedade às vezes impõe. A mãe precisa trabalhar e deixa o filho lá, e o filho às vezes ele é criado não por ela, é criado pelo crime, pelas coisas erradas, e aí ele desvirtua totalmente isso. Então minha mãe sempre foi muito presente, né? E eu consegui mudar a minha vida através dos estudos, né? Porque minha mãe sempre fez questão que estudássemos, né? E eu sou uma família de 6 filhos, né? Eu ia te perguntar isso, porque eu ia falar, cara, família nordestina, todas as que eu conheço são famílias grandes. E aí, quando fala que morou na favela, a gente também tem essa cultura ainda de famílias populosas, né? Agora que tá surgindo uma galera que, tipo, eu só quero ter 2 filhos, eu só quero ter 1 filho. Mas todos antes de nós, minha mãe teve 5 filhos. Então, assim, família grande dentro da comunidade, com um banheiro só. Exato. Você sabe que quando a gente saiu da favela... Aí na minha casa era assim. Fui para apartamento. E o apartamento 2 quartos, um apartamento pequeno de Coab, 2 beliches, um guarda-roupa. Aí no quarto da minha mãe tinha um berço e uma irmã que dormia lá com a minha mãe e com meu pai. E assim, tudo muito apertado. E aí que meu pai entrou no desespero, comprou essa casa, que era uma casa ótima, mas uma área de ocupação irregular. Eu cheguei a ver as máquinas, né, indo lá para derrubar a casa. Ô Carlos, falando desse ponto aí, porque eu falo muito sobre isso para algumas famílias. A agonia do pai, assim, de tentar promover o melhor para a família, porque assim, eu vejo que seu pai, muito parecido com o meu, tipo, estamos num apartamento, 6 crianças, pai, mãe, muito apertado, não dá um grita, o outro escuta. Um quer assistir Globo, outro quer assistir SBT, outro quer assistir TV Cultura. Tem os conflitos da família. Então, muito dessa área irregular que ele foi ocupar, sem conhecimento ou algo assim, mas muito também pensando, é uma casa maior, exato, eu vou promover o melhor. Você acha que ele teve essa visão, assim? Foi totalmente essa visão. Ele quis dar um espaço pra gente, ele viu os filhos crescendo e a gente não tinha aquela infância, né, de ter um quintal, de poder pôr o pé no barro ali. A gente não tinha isso, era um apartamento fechado e eles seguravam muito a gente para não sair tanto, né, porque a gente sabe que é difícil você transitar mesmo. Um lugar que você tem predominância de apartamento, a densidade populacional é enorme, e ele quis realmente colocar a gente num lugar melhor. E acabou errando, mas eu não digo que ele errou, né? Porque ele tentou fazer o melhor, né? Como tenta até hoje. Meu pai trabalhou até os 71 anos de idade, parou por conta da pandemia, né? Eu vou contar até um segredo. A pandemia parou ele, né? A pandemia parou ele. Na verdade, ele não sabe disso, mas eu vou mandar em primeira mão e ele não vai ficar bravo comigo. Eu pedi para mandar ele embora durante a pandemia. Porque meu Deus. No começo da pandemia, meu pai é uma pessoa... É a melhor pessoa do mundo, meu pai. É uma pessoa extremamente dócil, carinhosa, inteligentíssima, né? E ele abraçava todo mundo. Como é o nome do seu pai? Manuel, seu Manuel. Ai, seu Manuel, desculpa por isso, viu? Era pra ser um podcast muito feliz, agora você ficou sabendo dessa notícia chata. Mas o meu pai, ele tá fazendo o caminho inverso. Quanto mais velhinho ele tá ficando, mais experiente, mais doce ele fica, né? Ai, ele sabe que foi pro bem dele. E ele abraçava todo mundo, ele beijava todo mundo no trabalho. Pessoa carismática. E aí eu falei, olha, meu pai vai pegar Covid, eu vou perder meu pai. E eu preferi que ele saísse naquele momento, né? Ele saiu, mas ele deixou um legado muito grande. Ele trabalhava na zeladoria, né, em Cidade Tiradentes. Ele deixou um legado muito grande, muitas coisas que ele fez lá. E eu preferi que ele saísse. Sim. Né? E foi... Hoje eu penso que foi uma proteção e foi muito bom para ele. Então, mas meu pai, ele sempre pensou no melhor. Isso que você fala, Luma, é a visão. Acho que nossos pais têm essa visão muito parecida. Pensou no melhor. Eu não posso dizer que ele errou. Não. Porque ele fez o melhor que ele podia naquele momento. E hoje eu luto para mostrar para as pessoas, não deixar que as pessoas caiam nessa situação que eu caí tempos atrás. E com o conhecimento que ele tinha, né? Talvez hoje você, como secretário de favelas, você tem toda a expertise do caminho que precisa percorrer para a legalidade de um terreno, de uma propriedade, para inscrição num programa habitacional. Então hoje você consegue orientar essas famílias. Mas naquele momento, talvez ele foi iludido por uma conversa, por alguma situação, e a empolgação de tô indo para uma casa, saindo de um apartamento indo para uma casa, eu acho que é muito grande, gente. Quando você sai de um apartamento
apertadinho com a família. Pra uma casa, eu acho que você nem quer saber do papel. Assim, pra quem não tem o conhecimento total, né? Você nem quer saber do papel, você quer a alegria das crianças correndo pela casa. Exatamente isso. Você vê que quando ele foi comprar a casa, o proprietário falou: olha, eu tenho um documento. Era só um contrato de compra e venda. Mas meu pai não teve instrução naquele momento para entender que aquilo ali não era uma escritura, não era um documento definitivo. E ele acabou comprando. E eu, com 12 anos, eu vi máquinas chegando para derrubar minha casa. E eu não sei o que aconteceu, que não derrubou, né? Enfim. Qual é essa sensação? Porque hoje, tanto você quanto eu, a gente participa de várias ações, infelizmente, sabendo que... A gente às vezes fica até sabendo antes, né? Tal lugar, as famílias vão ter que sair. Mas você passou por isso. Eu passei por uma experiência um pouquinho diferente, mas você passou por isso. Qual é a sensação de uma criança de 12 anos de ver o caminhão lá para derrubar, para levar suas coisas embora? Luma, é uma coisa que marca para tua vida toda, né? E eu costumo dizer que você tem que entender e perceber como que aquilo vai te marcar de uma forma positiva, como você vai reagir àquilo ali. Que vai marcar, não tem jeito. Você vai sentir aquilo ali a vida inteira, né? Hoje eu trabalhei muito tempo com um trator, vinha o trator, olhava meio... Mas assim, como que a gente vai fazer isso? Hoje eu tenho a oportunidade, né, através do cargo que eu ocupo, de poder humanizar isso, poder falar com as pessoas. Porque você dá uma informação, qualquer pessoa pode dar. Agora, como você dá essa informação? De forma humana, que é isso que a gente faz, que nós estamos falando aqui, conversamos algumas vezes, é isso, é você sentar e entender a história da pessoa. Não é porque ela invadiu ali. Claro que a gente não pode invadir, a gente torce para que não invada, que o governo possa criar programas habitacionais para que as pessoas possam morar bem. Agora, ela não invadiu ali porque ela quis muitas vezes. Claro que no meio de pessoas do bem existem pessoas aproveitadoras que fazem disso um mercado, tá? Mas a maioria das pessoas não invadiu ali porque quis, ela precisou invadir ali naquele momento, né? Então hoje você poder olhar para essa pessoa, poder conversar, explicar para ela o que dá para fazer para regularizar, aqui não dá, mas o que a gente pode fazer. Então acho que esse atendimento humanizado, de conhecer, de ter vivido isso na pele, ele me forjou, né, dessa forma mais bonita, que eu posso dizer assim, para você poder olhar nos olhos das pessoas e conversar com elas, entender, mas e que eu não quero que mais garotos de 12 anos fiquem traumatizados como eu fiquei. Eu fiquei traumatizado por um tempo, hoje eu sou um homem, me dou bem com isso, mas inverti essa história, eu consigo fazer, mas é muito difícil e é traumatizante todas as lembranças não tão boas que nós temos na infância, né? Eu falo como professor que sou, elas acabam ficando marcadas no nosso coração. Aliás, você tocou um assunto importante, você é professor. E eu nem sei se eu posso falar essa parte aqui, mas uma coisa que me comoveu muito é a história da sua família. Posso contar essa parte? Claro. Eu achei muito legal, assim, a gente conversando em um momento, quando eu fui lá na secretaria, eu achei muito legal. Eu achei muito carinhoso a forma que você fala da sua filha, da sua esposa, da sua família. Você é um cara família mesmo? Família. Inclusive, né? Porque eu até sigo você no Instagram e eu vejo uns posts seus, assim, muito família, muito, sabe, Deus, família e tal. Eu acho isso legal. Isso faz parte do seu roteiro, do seu dia a dia? Faz parte, eu sou casado há 20 anos, né? Então faz parte, 20 anos é muito tempo. Com a mesma esposa, casei com 20 anos de idade, eu tenho 40. Hoje, qual é o nome dela? Josiane. Josiane. Hoje, inclusive... Ser esposa do secretário de favela não deve ser fácil. Porque às vezes não tem horário, às vezes vai subir o morro, às vezes tem que lidar com algum conflito, algum babado. Graças a Deus por ela, então. É muito difícil. E hoje, inclusive, estou completando 20 anos de casado. Parabéns! Nossa, parabéns! E são 3 filhos, né? Que eu falo que a melhor coisa que eu sei ser é pai. Né? Eu acho que eu me especializei em ser pai. Isso é muito forte. Eu amo isso. Eu amo ser pai. Forte. Eu amo ser pai, eu amo olhar para meus filhos e eles sabem disso, né? Eu amo ser amigo dos meus filhos, que eu acho que foi a forma que eu encontrei de ser pai. Eu nunca bati nos meus filhos. Eles me respeitam absurdamente, às vezes com uma fala um pouco mais firme, né? Às vezes com um olhar, mas eles me respeitam porque eu acho que eu respeito, né, quem foi criado assim. Eu apanhei um pouquinho, eu acho que eu devia apanhar mais um pouquinho, porque eu aprontava demais, deixar minha mãe doida, tadinha. Eu apanhei, mas eu não bato nas minhas filhas. Eu acho que a conversa sempre resolve. Eu tiro o celular, eu tiro a internet, eu tiro alguma coisa, mas eu acho que o bater hoje, pra mim, né? Tem algumas crianças que precisam de um tapinha, mas eu acho que pra mim hoje não é válido. Eu concordo com você, porque assim, eu acho que é o último dos últimos recursos, quando você perdeu a mão do seu filho. Eu acho que a gente não pode perder a mão do seu filho. Então eu sou muito família mesmo, meus filhos, eu gosto de estar com meus filhos, gosto de jogar bola com meu filho, gosto de treinar com meu filho, gosto de estar com minhas filhas, buscar na escola
sempre que eu posso. Então acho que a família é o pilar fundamental de todo ser humano, quando ele tem família. Eu costumo dizer que se ele tiver família, se ele tiver uma espiritualidade, não vou falar de religião, mas uma espiritualidade, se ele crer em alguma coisa, em Deus, enfim, ele precisa crer em alguma coisa. E se ele tiver o esporte também ali, uma atividade cultural, ele tem tudo para dar certo. Você acredita que esses cargos que nós ocupamos de alguma forma de impacto social, quando a pessoa tem família, ela consegue entender melhor os casos que a gente tem de realidade no Brasil? Consegue, porque eu posso falar, eu tenho um sobrinho, né, um menino maravilhoso que se perdeu. Né, se perdeu e a gente está tentando resgatar ele. Né, eu tive no IML na segunda-feira, porque achava que tinha sumido, achava que ele estava lá. Meu Deus. Então ele se perdeu. Né, uma família desestruturada. Então, eu acho que quando você tem família, e meu pai com toda a dificuldade, minha mãe com toda a dificuldade, criar uma família com um salário, uma família de 6 filhos, a minha mãe que não podia trabalhar para cuidar dos 6 filhos, e eu tive uma escola muito boa. Eu fiz 3 faculdades já, fiz uma pós-graduação, mas a melhor escola que eu tive foram os meus pais. Como eu não vou ser um bom pai se eu tive o melhor pai do mundo? Nossa, incrível. É impossível eu não ser um bom pai. Né? Minha mãe fala que apoiou muito dos pais dela. E minha mãe não batia muito na gente. Eu falei que batia, mas tadinha, dá um tapinha pra eu ficar com 6 filhos. Aliás, vamos reforçar aqui algo. Eu sou a favor de conversar com os meus filhos, eu sou a favor de educá-los de forma mais pacífica, mais tranquila, mas eu sou a favor de que o filho respeite o pai e a mãe. Então, se a minha filha não me obedecer na conversa, eu vou bater nela, porque eu acho que não vou espancar minha filha, mas eu vou dar uma correção a ela. E há um tempo atrás eu falei isso no Instagram e algumas pessoas chatíssimas, eu já quero deixar claro aqui, pessoal chato, não poupem palavras, comentem mais, porque isso é muito bom pro meu engajamento no Instagram. Mas, ai, Luma, você concorda em bater? Ai, Luma, você... Gente, eu concordo em corrigir o filho. Tem gente que não consegue controlar o filho só de falar. Então, precisa ali dar um castigo. Vai pro quarto, faz isso, faz aquilo. Então, só reforçando, talvez sua mãe, ela não te bateu muito, porque ela já vinha de uma experiência amarga e eu acredito que as gerações anteriores sofriam com espancamentos ou formas desnecessárias, que as nossas culturas eram muito diferentes, né? Mas ela já veio com muito doce pra você. E às vezes você foi um pouquinho espertinha, ela tinha que dar uns tapinhas pra você entrar na linha e ser secretária de favela, né? Ela sempre falava uma coisa, falava assim, eu não vou fazer o que a minha mãe fazia comigo. Ela quebrava um copo, apanhava. Nossa. Com 7 anos de idade, tomando conta de uma casa, né, que ela tomava conta da casa com 7 anos de idade, e aí ela apanhava. Então ela nunca fez o que... Então eu procurei, no mínimo, fazer igual. Eu acho que tem que tentar fazer sempre melhor. E a minha inspiração como pai é ser 30% que meu pai é. Hoje eu acho que eu não sou ainda, mas eu vou buscar ser. Porque meu pai é uma pessoa incrível, uma pessoa do bem, uma pessoa extremamente honesta, digna, carismática, carinhosa. Então, eu acho que nós temos que ter esses exemplos. E o que falta para os nossos meninos, nossas meninas, são bons exemplos. Então, quando você entra na favela... São pais, né? A gente tem homens pela rua, pela vila, mas eu acho que faltam pais. Se você olhar o retrato da favela hoje, a maioria, boa parte das famílias são as mães, 85%. são chefes de família. Exatamente. 85% da favela é composta de mães, não mães solo, mas é composta de mulheres dominando a casa. Por quê? Porque você tem, às vezes, e isso eu tô falando com o maior respeito, com consciência e com dados, tá, gente? Você tem muitas vezes um cara ali que ele tá ali, ele sai pra trabalhar, ele traz um dinheiro pra dentro de casa, ele às vezes paga o aluguel, ele às vezes até faz algumas responsabilidades financeiras dele, mas ele não é pai. Eu acho que mais do que ser genitor, mais do que ser marido, você tem que ser presente, né? E presente tem que querer. Ser pai tem que querer. Luma, falando do meu pai acordava 4 horas da manhã, 10 para as 4 da manhã, eu lembro da rotina dele, 10 para as 4, porque ele ia até a estação a pé para economizar um vale-transporte, para na sexta-feira comprar um doce lá no trem pra gente. E ele voltava, descia na estação, 6 e pouca da tarde, chegava em casa 8 horas da noite, para economizar esse não, gente, isso é pai. E ele sempre fez, como que eu não posso fazer parecido? Com vários filhos. Com vários filhos. E aí ele chegava... E trabalhava. Porque hoje o pai tem 2 filhos, trabalha e fala que tá sem tempo. Metalúrgica, trabalhava, precisava fazer hora extra, fazia, mas sempre amava um tempo no domingo. Não é a quantidade, é a qualidade. Eu sempre costumo dizer, se você tiver 5 minutos com seu filho,
Faça os melhores 5 minutos. Sua vida é corrida pra caramba, eu te acompanho, sei da sua vida, você é uma amiga, uma querida que eu tenho hoje, mas eu sei que é corrida. Talvez você tava lá numa missão aí, talvez longe das suas filhas, mas quando você chegar, você pode ter 5 minutos. Você vai ter os melhores 5 minutos do seu dia com a sua filha. A gente deita junto, a gente dorme junto, vamos assistir desenho. Eu durmo, nunca consigo assistir o desenho completo. Durmo, mas eu tento estar presente. Oi, filha, a mamãe te ama, beijo, você tá bem? Assiste, a mamãe vai mandar isso. Então, eu acho que hoje uma das grandes dificuldades que a gente tem dentro das nossas favelas, dentro das regiões que a gente atende, é essa questão de ter um cara lá. Eu tenho várias famílias que têm um cara, mas não tem um pai. Eu acho que a gente tem que assumir esse papel. O homem precisa assumir esse papel, esse protagonismo. Precisa ser homem. Reassumir esse papel. Ele não pode deixar isso nas costas da mulher só. Não pode, tá? Não te vai falar, você não será menos homem se você lavar uma louça, se você buscar os serviços. Eu só para exemplificar, Luma, eu sempre levei, até agora meus filhos já estão adolescentes, já não querem que eu vá buscar mais e levar, né? Faz parte. Mas eu sempre levei e busquei na escola por uma questão de sempre trabalhar mais próximo. Sim. Já coloquei eles numa escola próxima que eu pudesse acompanhar, pudesse dar uma escapulidinha do trabalho. Eu sempre fui nas reuniões de pais, hoje ainda vou, acompanho. Tem reuniões de pais semana que vem, tô lá. Quero saber o que está acontecendo, quero conversar. E eu acho que o pai ele tem que assumir o seu papel. E meu pai fazia isso. Não tinha o domingo mais tempo. Levava a gente para jogar bola, levava a gente para caminhar, e não tinha dinheiro, tá? Você desculpa, mas eu não tenho dinheiro. Sabe o que meu pai fazia? Levava a gente pro meio do mato para fazer trilha. Era ser pai só, né? Fazer trilha, acompanhava a gente. Então, o homem precisa reassumir esse protagonismo. Ele precisa, ele tem que ser. Acho que a gente tem que alguns momentos que a gente fala, não, esse papel é meu, é do homem, eu tenho que fazer, eu não posso deixar para minha mulher fazer isso. Então, o homem precisa assumir esse protagonismo. Eu acho que a gente tem que criar uma geração nova dessas nossas crianças que estão começando, já colocar isso na cabeça delas, que eles precisam ser homens mesmo, de fato e direito. E assumir a responsabilidade da casa. Exatamente. Quando eu falo isso, e falei isso há pouco tempo atrás no Instagram, arrumei uma briga com a galerinha que fala, uma mulher não precisa de homem. Gente, precisa. Precisa, se vocês não precisam, amém, sejam felizes. Eu acho que a mulher tem um papel que não pode ser substituído. O cara tem um papel que não pode ser substituído. Eu não consigo ser mãe e pai. Eu não consigo fazer... Se tem pai, se tem mãe, se a pessoa não teve essa experiência com o pai dela, eu acho que todo mundo pode dar o seu melhor e aprender. Hoje a gente tem vários cursos, vários vídeos na internet de como educar os filhos, de como isso, como aquilo. Então, assim, eu sou muito contra essa fala de que a mulher dá conta sozinha. A mulher não dá conta sozinha. Ela vira mãe e pai, ela perde o poder de ser mulher, de trabalhar ou de se arrumar. Alguma coisa ela tem que abrir mão para ser esse pai. Momento, ela vai se anular. E ela não vai ser pai nunca. Nunca uma mulher vai conseguir exercer todas as funções. A gente vai tentar. Como mulher, como representante de várias mulheres, eu sei que elas tentam. Quando um pai some, se isola, se ausenta, elas tentam preencher essa parte, né? Mas eu acho que a nossa geração hoje, ela está sendo muito impactada pela falta de um pai. Não dentro de casa, porque tem casais separados, né? Mas presente na vida do filho. Hoje tem WhatsApp. O que impede um pai de mandar mensagem todos os dias? Você sabe que a primeira favela que eu visitei, quando eu assumi como secretário de Favelas e Ferraz, até fui com o Servo GDS, um amigo aí nosso da prefeitura, que faz um trabalho nas favelas brilhante. Eu visitei e tinha uma criança, uma mãe com 3 filhos, o marido tinha ido embora quando ela deu à luz ao casal de gêmeos, e uma das crianças estava com um molúsculo contagioso, com a pele toda pipocada, parecia a varíola dos macacos, né? E cadê o marido? O cara teve a coragem de largar a mulher com os filhos naquela situação, né? E aí, como que a gente fala? Ela precisa de ajuda de qualquer pessoa. Precisa do marido, mas qualquer pessoa pode ajudar. Se ela tivesse um marido talvez presente, atuante, não seria mais fácil? Né? Então, ou se a criança tivesse um pai, né? Não precisa nem ser marido. Tivesse um pai. Acho que a função do pai. Acho que a função do pai é importante. Fica aqui com esses dois enquanto eu vou levar um no médico. Leva esse um no médico enquanto eu levo esses dois pra escola. Olha, hoje eu preciso sair. Fica aqui com esses 3. Fisicamente você precisa ter mais alguém. Sabe qual é o problema, Luma? O que você tá falando, você tá coberto de razão. É muita responsabilidade você criar uma criança e um adolescente mais ainda sozinho. Isso não se faz. É muita responsabilidade. É muita. É por isso que, em geral, você tem que ter 2 ali pra tomar conta, porque se um não pode, se um tem hora que eu surto. Aí eu pego e chamo minha irmã, meu pai, chamo alguém, falo, gente, pelo amor de Deus, ai, gente, pelo amor. Porque realmente, a gente precisa assumir. Eu não preciso ser dentro das famílias, né? Falando como todas as famílias. A pessoa precisa só ser responsável pelas crianças. Ela não precisa ter um relacionamento. Exatamente. Ser responsável pelas crianças. Você Acabou. Precisa dividir essa responsabilidade, né? Dividiu. Eu levo, você busca. Exato. Eu vou na reunião de junho, você vai de julho.
Perfeito. Eu viajo esse final de semana, você viaja o próximo. Então, para a criança, para o impacto que nós estamos querendo criar para as próximas gerações, eu acho que é mais sobre ter a presença ali, mesmo que às vezes virtual, porque o pai trabalha um pouquinho mais, ou mora longe, ou alguma coisa assim, mas é ter a presença, né? A criança saber o seguinte, meu pai vai me ligar já já. Se meu pai souber que eu não passei, que eu não tirei nota boa, nossa, ele vai querer conversar comigo. E hoje a gente abriu um buraco na vida dos filhos, não só na da mulher, porque o cara foi embora, mas na vida do filho, de saber o seguinte, quem vai cobrar eles? É só a mãe que cobra. Sua mãe. Tempos atrás eu estive numa favela, a convite de um senhor que me conhece, falou, meus netos de 7, 8 anos estão começando a roubar dentro da favela. Secretário, vai conversar com ele. Falei, cara, que responsabilidade, né? Eu falei, eu não posso ir como secretário. Eu preciso ir como pai. E aí foi isso que eu fiz. Eu fui lá, da forma que meu pai fez lá atrás, trazia aquele chocolate que a gente esperava na sexta-feira. Chocolate. Nossa, a qualidade. Vou falar, qualidade de chocolate tão ruim, mas era tão gostoso. Porque era o pai, né, que era trazia. O pai, era aquilo que ele, depois era o que ele tinha de serviço, melhor, ele dava o que ele cansado. tinha de melhor, Luma. E aí eu fui, comprei um chocolate bom pra eles, né? Levei pros 2 meninos. Cheguei lá, nem sabia, ainda bem que eu tinha levado mais chocolate. Tinha mais 2 criancinhas, mais 2 meninas lá, menores que ele. Aí eu consegui dividir lá com eles. Conversei com eles. Me coloquei como pai, coloquei como se fossem meus filhos. Falei, gente, vocês não podem. Eu falei, você sabe o que acontece com quem faz isso? E aí minha surpresa, passou um mês, graças a Deus, estão bem. 2 meses, 3 meses, não estão fazendo mais nada errado. Mas o que estão fazendo agora? Ah, estão respondendo a mãe. Não, isso aí a mãe tem que ajustar. A mãe vai conversar com eles. Conversei com eles também, mas só de você saber que você impactou a vida de 2 pessoas. Mudou o destino. O destino talvez poderiam ser aquele cara que ia me roubar lá na frente, que ia roubar você, que ia fazer uma maldade, talvez tirar minha vida. Não, eu mudei o destino. Quando você impacta a vida de um nesse sentido, você está impactando de 2. Você está tirando um cara que vai causar problema para a sociedade, vai causar problema para pessoas de bem e está transformando numa pessoa que vai fazer o bem para a sociedade. Então você impacta 2. Quando você mexe na vida de uma pessoa, você está impactando 2 no mínimo, fora as que você impacta indiretamente. Fora a própria família, né? Da casa, a mãe, o tio, o avô, o fulano, porque quanto que essa mãe não ficou angustiada? Quanto que essa mãe não ficou com vergonha por conta dos vizinhos, por conta de alguma situação, né? De uma viatura na porta da casa dela. Enfim, legal, muito bom eu saber que você é esse pai aí, e não só o pai para as tuas filhas, para a tua família, mas hoje um pai de outras comunidades, de outras famílias, né, que encontram em você esse apoio, e isso é muito importante. Eu acho que pessoas como você, que tem mudado a história de alguma forma da região, do distrito, do bairro, da cidade, do estado, enfim, precisam ser mais mostradas, sabe? Porque a gente tem grandes nomes, grandes exemplos que às vezes estão muito distantes. Cara, eu não quero um grande exemplo que é da outro país, da outra cidade. Eu quero um exemplo que mora aqui no meu bairro, que eu posso bater na porta dele e falar, cara, preciso de ajuda. Então, eu tenho tentado, dentro dos meus programas, trazer pessoas que moram na mesma região que eu, que fazem um impacto social também, e que eu sei que se a pessoa disponibilizar o Instagram dela lá, alguém vai falar assim, secretário, eu tô na beira do rio, eu tenho um espaço em tal lugar, eu só preciso saber como. Como eu cadastro? Como? E ela vai encontrar em você apoio. Então, assim, isso é muito importante, acho que para nossa comunidade, né? Mas, falando de secretário, eu sei que você veio de Cidade Tiradentes, passou por Guaianazes, você falou e tal. Como foi essa trajetória para chegar a secretário de favelas? Profissionalmente, eu comecei a trabalhar com 16 anos, mais ou menos, num depósito de material de construção. Trabalhei em metalúrgica também, e por fim eu fiz um processo seletivo para ser agente comunitário de saúde. Sempre tive essa pegada comunitária, participava de movimentos na igreja, né? Então gostava muito disso, movimentos jovens, né? Então gostava muito disso. E aí eu fiz o processo seletivo para agente comunitário de saúde, passei, trabalhei por 1 ano, e aí depois eu passei para a área administrativa, né? Fazer um trabalho mais administrativo dentro da entidade que eu trabalhava, né? E aí nesse meio tempo eu acabei fazendo um concurso para a Prefeitura de São Paulo. Fiz o concurso, fui aprovado com 20 anos de idade e ingressei. E aí ingressei diretamente em Cidade Tiradentes. E eu tinha um preconceito com Cidade Tiradentes. Eu morava em Guaianazes, tinha um preconceito. Falava, nossa, Cidade Tiradentes... Era muito difícil Cidade Tiradentes 20, 30 anos atrás. A gente tinha só notícias ruins, né? Sim. Como a gente ouvia falar do Capão Redondo, do Jardim Ângela, só notícias ruins. Você tinha medo de chegar lá. Eu tinha ido lá uma vez... E não queria mais. Falou, meu Deus, eu passei lá, e agora? E aí quando eu fui escolher a vaga, tinha lá
Cidade Tiradentes e Parelheiros. Eu falei, opa, eu moro em Guaianazes, eu vou pra Cidade Tiradentes. E aí fui pra Cidade Tiradentes. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque foi lá que eu consegui tudo que eu tenho na minha vida, não só financeiro, mas eu consegui sim aprender muito, porque é uma escola, né? Eu tive favelas, por exemplo, entrando lá que um menino de 10 anos mandava na favela. Né? E me abordou, falou assim, ó, o que você está fazendo aqui? E tem autoridade, Tem né? autoridade. Eu falei, não, eu sou funcionário da prefeitura, tá, mostrei o crachá. Eu não sei ler, mas eu não... Aí eu tive de outras pessoas interessadas falando, não, ele... Ah, não, então beleza, pode ficar aí. Né? E eu tive notícia depois que esse menino, com 15 anos, morreu. Meu né? Deus. Então, assim, é muito difícil. Mas Cidade Tiradentes foi uma grande escola, né? E eu trabalhei lá por 16 anos. Me ausentei de Cidade Tiradentes por um convite que eu tive para ir para Sapopemba, né? Trabalhei em Sapopemba na parte administrativa, fui coordenador de administração e finanças. Cidade Tiradentes eu trabalhava com a parte de zeladoria urbana, todo tipo de zeladoria urbana, verde, meio ambiente. Né? Depois eu retornei para Cidade Tiradentes e nesse meio tempo, né, eu já com 19 anos trabalhando em Cidade Tiradentes, a prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, né, a qual eu mando um abraço aqui, né, parabenizo pelo trabalho brilhante que tem feito lá. Quem conhece Ferraz sabe, né, como a cidade tem mudado na gestão da prefeita, né? E uma prefeita muito atuante, né? Muito atuante, uma prefeita mulher, a primeira prefeita mulher da história de Ferraz de Vasconcelos. Eu conheci ela no evento da Gerando Falcões e achei ela, primeiro, que ela é linda, segundo, que eu já tinha visto na internet e eu vejo ela trabalhando. E eu odeio prefeitos que não trabalham. E eu vejo ela muito na rua, muito atuante, muito legal o trabalho que ela está desenvolvendo lá. A prefeita trabalha demais, não é porque eu trabalho com ela, até porque vamos chegar nesse assunto, eu não sou uma indicação política, né? Eu fui uma indicação técnica. E a prefeita trabalha muito, ela cobra muito o secretariado dela, com muita educação sempre, com muita elegância, com muito respeito, acima de tudo, mas ela cobra diariamente. Cobrou hoje 7 horas da manhã. E tá certo, tem que cobrar. A gente tá aqui para fazer o melhor dentro de cada pasta que nós tivermos. E aí, eu estava trabalhando numa zona de conforto, fazendo meu trabalho em Cidade Tiradentes, tranquilamente. E aí eu seguindo as redes sociais, né, da prefeita, né, eu me interesso sempre pelos assuntos da cidade, embora trabalhando em outro município, mas já morando em Ferraz de Vasconcelos. A prefeita lançou esse desafio junto com o Edu Lira, postou um vídeo, né, o Edu Lira da Gerando Falcões, que eu mando um abraço também, né, nosso mentor, um líder aí, o Edu Lira, que a gente aprende com ele diariamente como... Hoje o maior captador de recursos do Brasil. Como empreender socialmente, né, e acho que é uma escola. E eles numa conversa, no almoço, falaram, pô, o Edu Lira, vamos criar uma Secretaria de Favelas? Vamos, uma ótima ideia, vamos criar. Como é que a gente faz isso? E aí foi uma prerrogativa dos dois, falou assim, ó, não vamos fazer indicação política, nós vamos fazer uma escolha técnica. Ótimo. Vamos procurar alguém no mercado aí que queira trabalhar aqui, que tenha uma expertise na área, que queira... aliás, abrindo uma janela aí, a Gerando Falcões tem esse poder dentro da sua trajetória em influenciar que pessoas que tenham um conhecimento assumam os cargos, né? E não, você é meu colega, vamos lá. Você... Não. Dentro do setor público, isso é uma tendência que precisa ir aos poucos diminuindo e até acabar. Né? Eu acho que a prefeita deu um grande passo quando ela cria esse processo seletivo junto com o Edu Lira. Né? Vamos tentar escolher o melhor. Eu não sei se eu era o melhor, mas eu com certeza era. E a gente procura melhorar. Com certeza E aí, foi um concurso, um processo seletivo aberto a público, foi para o site da prefeitura, todas as plataformas divulgaram, várias pessoas de redes sociais divulgaram, então foi algo público, né? Foi uma concorrência muito justa. Eu acompanhei esse processo, foi uma concorrência muito justa e muito bacana e histórica, viu, gente? Porque nós não temos hoje nós estamos em São Paulo, nós não temos secretário de favelas em São Paulo. Na verdade, a gente tem no Brasil, tem algumas secretarias que se assemelham, né? Se assemelham com o trabalho. E foram mais de 120 inscritos, pra você ter uma ideia. Gente, de todo o Brasil. Na última fase, eu e mais 3 pessoas, né? E um deles trabalha comigo hoje, que é o meu coordenador, né? Meu secretário adjunto, que é o Francisco. Um beijo, Francisco. Rapaz brilhante, uma trajetória linda. Ele tem muito cara de nerd. Então eu sei que ele deve ser bem efetivo. Francisco é meu braço direito ali, é um cara que muito leal, muito amigo, muito trabalhador, muito correto. Então mando um abraço para ele. Mando um abraço para toda a minha equipe, né? Todos os meus funcionários lá, que a gente tem um slogan lá, Fazendo a Favela Sonhar, que todos os dias eles fazem essa favela sonhar de uma forma diferente, né, dentro das necessidades de cada um. E 120 inscritos, 6 etapas do processo seletivo, avaliação curricular, redação, teste online. Você achou que ia? Eu tinha uma meta. Você estava fazendo só para testar? Ô, Lu, eu coloquei como meta. Se você olhar no dia que a prefeita publicou esse vídeo, eu coloquei: parabéns pela iniciativa, vou concorrer. E aí eu me inscrevi. Né?
E eu tô estudando inglês agora, preciso apurar mais o meu inglês, eu não tenho inglês muito apurado. E aí a parceria era com uma empresa, uma agência de empregos, com o nome em inglês, né? E aí eu recebi um spam, pra mim era um spam, tá na caixa de spam o nome dessa agência. Eu nem me dei conta muito ali, deixei pra lá. E aí quando foi 3 horas da tarde, o pessoal da agência me ligou e falou, olha, você não vai fazer a sua redação, você não vai fazer o teste, você tem que fazer o teste para poder ir para a redação, senão você vai ser eliminado, tem que fazer hoje, tudo hoje. Falei, caramba. Aí eu fiz o teste, tirei 90 e poucos por cento de acerto, ela foi ótimo, passei. Aí ela falou, agora você tem que fazer a redação. Falei, poxa, por que você quer ser secretário de favelas? Eu devo ter rascunhado em algum lugar. Fiz essa redação, mandei para eles. O que dizia essa redação? Olha, eu coloquei pela minha experiência, pelo todo esse tempo de eu já ter morado em favela, que eu acho que isso foi o que mais me forjou, mesmo 6 anos de idade, mas essa vivência mesmo, né, em favelas, área de ocupação irregular, conjunto habitacional, né, ter trabalhado no maior complexo habitacional da América Latina, então isso tudo me forjou a ser um bom secretário, né. E aí eu fiz essa redação, passei, e aí foram as etapas. A etapa mais difícil que eu achei foi a dinâmica de grupo online, a gente estava no meio da pandemia. Então você imagina, estava do meio para o final da pandemia, e aí você não podia reunir, né? Então, como que você faz uma dinâmica de grupo online? O momento que você tem que se posicionar, mas o outro que está ali está falando, e você tem que achar o momento certo. E nem está vendo todo mundo na tela. Não tá. E aí a gente conseguiu fazer isso, né, com 4 brilhantes. Teve um outro rapaz também, o Marcelo Barbosa, escritor, escreve o livro Favela no Divã, né? Um abraço pro Marcelo aí também. Conheço esse livro ainda, vou procurar. Pode procurar, eu preciso ler, eu tenho uma vergonha na cara, não consegui tempo de ler, mas eu vou ler, tô devendo pro Marcelo, mas o Marcelo é uma pessoa brilhante, concorreu comigo, né? E aí até no grupo ali de 5, 6 pessoas eu fui o que tive mais voz. Se não for você o secretário, quem que vai ser? Foi eu. Então eu fiquei muito lisonjeado com isso. E aí chegamos nessa última etapa, eu e meu amigo Francisco, né? Uma senhora da zona sul, e essa moça de Recife, que fez online também essa entrevista, tudo. E aí eu acabei sendo escolhido, né? E como que você faz uma secretaria de favela? Você não sabe, né? Tem. Não é uma secretaria de educação, uma secretaria de transportes, que você muda o secretário, ele pode mudar um pouquinho da cara da secretaria. Então nós estamos buscando ainda, né? Não temos vergonha de falar que estamos buscando, estamos aprendendo com as melhores práticas. Cara, isso é a melhor frase. Eu acho que todas as pessoas que ocupam um cargo público, ela vem com uma chatice, expertise de que vai ser assim, vai ser assado. Cara, todo mundo tá aprendendo a todo tempo, porque o mundo tá mudando, né? Todos os dias. Então isso é muito legal que você tá falando. A Secretaria de Favelas, você sabe que ela não existe, né? As secretarias que a gente tem muito parecida não são iguais. Então você tá formulando um corpo, né? Uma cara. Exato, a gente formula uma cidade que é uma cidade que foi muito castigada, né, pela gestão pública ao longo dos últimos anos, aí das últimas 2 décadas pelo menos, né? Cidade com um histórico muito difícil. Muito roubada, né? Eu não sou da cargo público, de alguma coisa assim, mas a gente passou por muitos critérios ruins dentro dessa cidade e eu acho que hoje melhorou muito. Eu acho que hoje a cidade voltou a confiar. A cidade sofreu muito mesmo com as últimas gestões, né? E é o que eu falo, preciso ouvir uma mulher, né, com uma visão diferente, que eu acho que eu sou fã de mulher mesmo, eu falo que acho que é isso. Humana, né? Vocês têm uma visão diferente da gente. Por mais humano que eu seja, eu me considero uma pessoa muito humana, eu acho que vocês têm uma visão diferente, vocês enxergam além, né? Vocês enxergam muito além do que a gente, como gestor, né? E o homem, muitas vezes, entra o machismo, né? Que eu sou totalmente contrário. Eu sou o gestor, eu mando. Não, vocês olham diferente, tem essa visão humana, esse lado mãe de vocês, que eu acho que é lindo, maravilhoso. Então, precisa vir uma mulher, né, com um olhar diferente, ela é diretora de escola, professora, né, com um olhar diferente, e ela conseguiu mudar isso, né? A cidade, para vocês terem uma ideia, todo mês ela paga 5 milhões em dívidas passadas. Aliás, eu vi um relatório de muita dívida que essa mulher pagou agora. A cidade... 17 milhões dos últimos sei lá quantos anos. Todo ano a gente paga legal. pelo menos 50 milhões de dívidas. Para vocês terem uma ideia, a cidade não recolhia o INSS dos funcionários e não repassava para o governo federal. E aí o funcionário ia aposentar. A casa está mais arrumada com ela, né? A casa está mais arrumada, a prefeita organizou, né? O prefeito anterior, né? Ele parcelou essas dívidas e a prefeita, ela readecou e tem feito o pagamento fiel ali. Você tem uma ideia, 5 milhões todo mês que a gente paga em dívidas, eu faria uma favela 3D em Ferraz de Vasconcelos. Eu tenho 15. Ai, meu então, Deus. Ou seja, em 15 meses eu teria dinheiro para resolver o problema das favelas em Ferraz de Vasconcelos. Só que a gente tem que pagar a dívida. Né? Quando você tem uma gestão... Em um ano já teria muita gente
Nossa, quase Ferraz todo já. A gente seria uma cidade sem favelas, né? Uma cidade que teria exterminado. Nós vamos ainda acabar com as favelas. Vamos. Nós existimos para que um dia deixemos de existir. Na verdade, nós vamos acabar com a pobreza, né? Exato. Nós vamos acabar. A favela é linda, gente. A favela tem gente muito inteligente, tem gente muito evoluída. E eu falo que toda a expertise vem da favela, porque a gente sabe fazer tudo com nada. Quando eu falo acabar com a favela, eu falo no sentido mesmo de Sim, da acabar pobreza, com essa né? pobreza. Você colocou muito bem mesmo, né? Porque tem muita gente que ainda, pejorativamente, acha que favela é um termo ruim, né? Fala, poxa, favela é Aí boa. o pessoal fala pra mim, por que você não chama de comunidade? Eu falo, não, favela é mais bonito. Também Não acho. quero chamar de A comunidade. gente não precisa maquiar as coisas, Não. né? Tem que mostrar o que é de fato mesmo. Então, nós existimos para que um dia essas pessoas se emancipem, deixem não precisem da Luma. E a Luma vai fazer outra coisa na vida, o Carlos vai Sim. fazer outra coisa, a gente vai ajudar, vamos defender outra causa, vamos fazer outra situação que seja necessária. Ah, eu vou ir pra praia, eu vou ficar só na praia agora. Olha, se eu conseguir acabar nos próximos 20 anos, eu tenho que me aposentar e não tem problema nenhum. E em viver relação os a isso. filhos, né? Mas assim, a cidade ela é uma cidade pobre, e aí a arrecadação tem aumentado, né, de uma forma muito eficiente, né, da nossa Secretaria de Fazenda, da nossa prefeita, tem conseguido trazer recursos, né. É importantíssimo você ter um parlamentar que defenda. A cidade tem um parlamentar da cidade, deputado federal, que manda muito recurso, né, o Rodrigo Gambale, né, manda muito recurso para a cidade, e é importante você receber recurso, porque uma cidade que não tem um parlamentar, ela não tem articulação política para receber dinheiro do Estado, dinheiro do governo federal, receber emendas de outros parlamentares, e a gente está aqui aberto a receber emenda de qualquer parlamentar, de qualquer partido. Foi uma conversa que eu tive com a prefeita quando eu assumi. Eu falei, prefeita, posso articular para receber emenda de qualquer partido, de qualquer... A prefeita falou, eu quero que o dinheiro venha, independente de onde venha, que ele venha e já ajude ganhou meu as pessoas. respeito, ela. E é dessa forma que eu trabalho também. Eu não quero... Quando eu nego um dinheiro de um parlamentar, porque de repente ele tem uma ideologia política diferente da minha, eu estou dando não para o parlamentar, mas eu estou dando não para a população. Porque de repente aquela praça que ia reformar, aquela rua que ia asfaltar, que eu não recebi, que eu não quis receber... Eu vou ter que aprender sobre isso, eu não sei sobre isso, não. A gente não pode, a gente tem que Eu já falo, não. Eu vou ter que aprender. Gente, eu vou aprender, eu ainda sou muito nova, eu ainda sou muito imatura e doida. Eu vou aprender com pessoas incríveis como o Carlos e outras pessoas que vão passar por aqui. Carlos, para resumir assim a sua presença, a sua história, toda a sua experiência, expertise, desde o que você passou e hoje como gestor de favelas, o que nós podemos esperar de você como gestor de favelas? A gente sabe que é um complexo de informações, coisas e que nada depende 100% de você. Mas assim, o que a gente pode esperar dessa Secretaria de Favelas para vamos assim ter muita fé, esperança, amor para os próximos 3, 4 anos aí? O que a gente pode... Quais são as mudanças que estão sendo planejadas? Qual é o impacto que a gente pode esperar que está sendo processado nesse período? Eu vou contextualizar rapidamente um pouquinho o que é a Secretaria de Favelas na parte administrativa, né? Nós temos 3 diretorias. Diretoria de Habitação, né, que cuida de regularização fundiária, que é importantíssimo quando você regulariza o imóvel, você dá dignidade e você atribui valor àquela casa. Aquela casa que não tinha documento, ela passa, se ela valia 50 mil, ela passa a valer 200, porque ela hoje tem um documento. Né? Então você atribui renda, né? Você atribui dignidade para a pessoa, que eu não tive quando era pequeno, por morar numa área de ocupação irregular. Eu também não tive. Né? É muito difícil isso. Então a Diretoria de Habitação trabalha em toda a habitação. Somos a Secretaria de Favelas, mas é Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas. Então somos a Secretaria de Habitação também, sobretudo. Né? Legal. Fazemos habitação. Né? Então nós estamos trabalhando para trazer unidades para Ferraz de Vasconcelos através do Departamento de Habitação, parceria com o CDHU, com a iniciativa privada, seja quem for que queira empreender em Ferraz de Vasconcelos, trazer, procure o CDHU. O CDHU está com um programa enorme aí de parcerias aí para que possa diminuir o déficit habitacional de 17 mil famílias que nós temos em Ferraz de Vasconcelos, né? Um déficit enorme. Nós temos diretoria de projetos, que é uma diretoria que ela trabalha em cima do que a outra diretoria faz, a diretoria de relações comunitárias. Relações comunitárias é o pé na rua, é o mapear, é o entender as necessidades das pessoas e leva para a diretoria de projetos, que a gente busca parceiros. Nós estamos abertos a todos os parceiros, né? Nossa meta, né? Já estamos com algumas ideias temos a primeira favela 3D, uma favela modelo, né? Da Gerando Falcões, para quem não conhece, Favela dos Sonhos,
de uma forma brilhante, né? Pra quem não conhece, gente, a Favela 3D é um programa da Gerando Falcões incrível e que em São Paulo, a primeira está dentro de Ferraz de Vasconcelos, junto com o secretário lá. Então, eu acho que é uma coisa incrível que aconteceu na sua vida, né? Ser secretário de favelas, ter a Favela 3D, uma prefeita que faz e o Edu Lira dentro da sua região. Eu acho que tá fechando com chave de ouro, hein? Eu acho que eu tenho dois exemplos de gestores, né? Tanto um gestor do terceiro setor e um gestor público diferenciados que a gente consegue aprender a cada dia um pouquinho com eles. E como você falou, não dá para você ficar parado, você acompanha o Edu Lira, você acompanha a prefeita, duas pessoas que têm como um trabalho, né? E você não... Mão na massa. Você não pode ficar parado, você não tem essa possibilidade. Então nós temos sim, né, a ideia de criarmos mais algumas favelas 3D, estamos já mapeamos uma favela, né? Favela Cidade de Deus, uma possibilidade de criar uma favela 3D ali. O Estado abraçou também a causa das favelas, né? O governador Tarcísio abraçou a causa, agradeço. Né, inclusive assinou o termo de colaboração no nosso evento, exatamente. Então foi muito legal. E eu acho que a gente só consegue fazer uma coisa que o Edu Lira, acho que teve uma expertise muito grande, ele faz muito bem essa questão social. É muito bem, a Gerando Falcões é expert nisso. Eles erram, acertam, mas vão lá, corrigem, são maravilhosos nisso. Mas a gente só consegue dar escala para a Favela 3D, esse programa em Ferraz de Vasconcelos, se você tiver o governo. Você tem que ter a máquina. Sozinho, o terceiro setor não faz. Ele vai fazer. Muito mas demorado. Não vai fazer nessa escala que ele merece. Então, assinou com o Tarcísio, assinou com o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, tem outras cidades, outros estados que estão já caminhando. Então, assinou com o prefeito Ricardo Nunes também, para fazer aqui na zona norte de São Paulo, em desenvolvimento ainda. Perfeito. Então, assim, a gente tem que ter essa parceria do poder público. Então, assim, com o poder público e a Gerando Falcões, nós esperamos, sim, aumentar as nossas favelas 3D, colocar mais 2, 3, 4, até a gente acabar com essas favelas. Esperamos regularizar. Já regularizamos mais de 5 mil unidades só nessa gestão. Temos muito mais, aí estamos buscando recursos do governo federal para regularizar mais loteamentos. Ferraz é uma cidade que tem 80 pontos de ocupação irregular, pessoas que não são favelas necessariamente, mas que não têm o documento da casa. E a gente precisa atribuir essa dignidade para as pessoas. Estive recentemente com a prefeita num evento de entregas e assim, a emoção de uma senhora que ela falou pra gente, a emoção dela foi impressionante. Ela falou, eu esperei 30 anos isso, e ela chorava. E assim, para ter um papel, um documento, que pra gente pode não ser nada, né, um papel ali, mas para ela ali era a vida dela, ela investiu cada trabalho, cada suor dela, ela investiu naquela casa para dar o conforto para sua família. Então a gente trabalha muito na questão da regularização fundiária para que a gente possa regularizar, e aí entra o diferencial da nossa secretaria, porque habitação, favelas, né, urbanização de favelas, todo mundo pode fazer, qualquer secretaria faz. Outras cidades que não têm secretaria de favelas já faz urbanização de favelas, mas qual que é o diferencial? É a questão do social. A questão do entender. Você como uma líder da Gerando Falcões, uma pessoa que participou de todos os processos lá, se capacitou, e a gente pede que os nossos líderes se capacitem. Fizemos um workshop, né, com os líderes aí, pedindo que eles capacitassem, abrindo a Falcons, né, o Edu Lira abriu a Falcons. Aliás, a inscrição está aberta, viu, gente? Quem quiser participar da Falcons, é a Universidade da Gerando Falcões para líderes sociais, está aberta a inscrição, manda mensagem no direct que eu mando o link para vocês e vai ser incrível. E a gente abriu justamente falando, se capacitem as ONGs, né, as OSC, se capacitem, que a gente precisa de gente capacitada. O poder público não tem a capilaridade de estar em todos os lugares, então a gente precisa que essas ONGs se capacitem, essas lideranças lá se tornem realmente referências, como você é uma referência hoje. Não vou falar para São Miguel, para Itaim, você é uma referência para a Zona Leste, para São Paulo. Você é uma referência. E está saindo de São Paulo já. Estou saindo de São Paulo, gente. Graças a Deus. Obrigado, Banco do Brasil. E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que... O talento a gente tem que multiplicar, né? Tem a parábola dos talentos, a gente não pode enterrar um talento. Né? E é um talento que você tem. Então, eu acho que a gente tem que colocar isso de uma forma que as ONGs façam esse trabalho, ajudem a fazer esse trabalho, e nós queremos fazer assim, o social. Estamos com algumas parcerias, né, de empregabilidade, principalmente para jovens, né, para jovens e adolescentes, que a gente sabe que é importantíssimo, né, a gente pegar essa camada, não deixar que desvirtue para outros caminhos. Né? A gente sabe que a habitação não é só a casa construída, não é só ter uma casa bonita. A habitação é muito além. A habitação é você ter um lar. E o conceito de lar não é só cimento, tijolo e pedra. O conceito de lar é o conceito de pessoas, de famílias que nós falamos aqui no começo. Tá? Que o pai pode não ser o marido, mas ele é o pai presente. Né? É o conceito de você ter princípios. Eu tenho certeza que, né, você contando a história da sua mãe, no dia que nós nos encontramos, conversando, me impactou muito, né, o porquê. Eu falei, mas por que o Instituto? Você falou, olha, minha mãe, tá, você colocou, contextualizou para mim, e aquilo para mim foi muito importante também, fiquei com aquilo na minha cabeça. Né?
Hoje eu tô com a minha mãe, doentinha, tal, passando por dificuldades, mas assim, eu lembro de cada coisa que ela fez. E hoje, tudo que a gente falou aqui, desde o início, a gente volta para a família, para a nossa base que a gente teve, né, que nos forjou. A gente aprendeu muito na Gerando Falcões, aprendeu muito na vida, aprendi muito na gestão pública, aprendi muito em Cidade Tiradentes, mas muito mais com a mãe. Foi com a minha mãe, com o meu pai. Eu digo que a minha melhor faculdade foi a minha mãe. E é o meu pai. Eu tenho meu pai vivo, graças a Deus. Pai, um beijo, eu amo você. Foi aniversário dele semana passada. Até fui lá na praia ficar um pouquinho com ele. Mas é a melhor escola e a melhor experiência, expertise que tem. Não foi nem pública, nem privada, nem Gerando Falcões, nem patrocinador. Foi o Vlad, que é o meu pai. Foi a melhor e a maior experiência da minha vida. E tem sido até hoje. E vai ser por muitos anos, se Deus quiser. Porque ele é muito jovenzinho, né, pai? Então, ele ainda precisa viver muito tempo aí. Eu preciso pedir muita coisa para ele ainda. Carlos, um abraço. Muito obrigado por ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua presença. Eu me sinto motivada em saber que existe um secretário de favelas que pensa em família, que pensa em gestão de famílias, de casa, de lugares, de papel, de documento. Então, de uma forma completa, você está impactando a família de uma forma total, né? De uma forma positiva. Fico feliz também de que você esteja no seu melhor momento, assim, de conseguir parceiros de trabalho como você tem conseguido, incríveis, que é muito ruim quando a gente chega num lugar maravilhoso e aí os parceiros de trabalho é ruim. Aí você não consegue desempenhar, né? Então, assim, acho que você está num território muito bom, né? Seus parceiros são incríveis. Fica aberto, né, para todos os nossos parceiros que estão assistindo, que nós precisamos sempre de patrocínio, aporte, invista seu imposto, participa, conversa com a gente para a gente elaborar uma melhor proposta, porque nossa ideia, em conjunto, é eliminar toda a pobreza da favela e realmente dar dignidade para as pessoas continuarem suas vidas. Obrigado pelo carinho de estar aqui. Luma, agradeço o convite, né? Me sinto lisonjeado, sou seu fã, sou seu amigo hoje, tenho um carinho imenso por você. Eu costumo dizer que a gente não precisa falar todo dia, né? Mas a gente sabe que quando a gente precisar, a gente tem uma referência de alguém que eu posso ligar. Conta comigo no teu plano de favelas. Com certeza, você está incluído. E eu agradeço, sim, me sinto lisonjeado mesmo de estar aqui, né? Abro para todos os empresários mesmo, que quiserem de alguma forma ajudar, todas as pessoas da sociedade civil que de alguma forma quiserem ajudar. Tem espaço para todos. A Luma tem o nicho dela, ela trabalha, mas tem espaço para todas as ONGs, todas as OSCs se capacitem. E os nossos empresários ajudem, invistam, porque você não está perdendo nada. Quando você investe na favela, você está tirando muitas vezes aquele menino do mau caminho. É aquele menino que de repente ia assaltar a sua família, fazer o mal para você. Então você está investindo no social. Quando a gente faz o bem só retorna. Eu acho que nós somos prova disso, né? Pelo que nós podemos fazer hoje, podemos de alguma forma viver do social, né, e viver dignamente, trabalhando, né, dando nosso E muito, melhor, a gente trabalha muito, viu, gente? Muito, o pessoal né? Vê só as fotos bonitas de doação lá, mas não sabe quanto que ralou. Trabalha muito, mas eu agradeço, estou à disposição, mais uma vez mando um beijo para toda a minha família, esposa, filhos, meu pai, seu Manuel, minha mãe. Um beijo pro seu pai. Né? Lindo, pai até hoje, espero lindo. Espero que você conheça ele um dia, se Deus quiser, vai conhecer. Mando um abraço para todos os meus amigos, né, que hoje são meus amigos e colaboradores da Secretaria de Favelas, né, que são, sem eles a gente não faz nada sozinho. Convida a prefeita para vir aqui? Convido, já, com certeza. Eu quero falar com essa mulher. Com certeza. Quero entender essa mulher, porque essa mulher pegou o trabalho e deu um pontapé. O convite já vai ser enviado hoje mesmo, tá? Pode ter certeza, ela também tem uma admiração, já conhece também, tem uma admiração muito grande, né, pelo seu trabalho, com certeza ela estará aqui. Agradeço do coração, do fundo do coração, né? E um beijo para sua família. Obrigado. Parabéns pela família que você tem, mesmo que eu não a conheço, sempre que a gente se encontra, você fala muito bem da sua família, eu acho isso. Gente, quando eu conheço um cara que fala da família, eu já respeito o cara. Se o cara quer ser muito poderoso sozinho, eu não respeito, entendeu? Eu tenho dificuldade de respeitar pessoas assim. Mas quando fala da família, porque para você chegar aqui, você tem sua família, né? Então isso é importante. Um beijo, fica com Deus. Obrigada, gente. Obrigada, até a próxima. Vocês vão conhecer histórias incríveis por aqui. Não deixa de comentar. Comenta o que você quiser, bom ou ruim, comenta. Isso que é importante, que o algoritmo só reconhece quando você digita.
Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu espero cada dia crescer mais. Desculpa se eu ainda tô aprendendo, tá? Cada programa eu vou aprender um pouquinho mais. Muito obrigada ao Francisco, ao estúdio, que me recebeu com muito carinho, que fez todas as orientações, que tem me ajudado muito. Gente, um cara fantástico, uma equipe fantástica. Obrigada a todos vocês que me receberam aqui com muito amor. Obrigada a cada convidado e a cada participante. Um beijo, fica com Deus.